E aí, povo de Deus, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui como a gente tá, Rogério? Nós estamos vivendo e achando bom demais. É isso aí. Estamos em mais um podcast aí da Mensagem Plena, hoje com um convidado super especial, tá aqui com a gente. Hoje estamos aqui com o nosso amado presbítero Erasmo. Aí sim! E aí, Erasmo, como que tá? Tudo bem? Tudo bem, o povo, tudo bem? O que acontece? É uma honra, né, estar aqui com vocês, aqui, poder participar desse podcast aí. Acredito eu que vai ser muito bom para nós e para mim também. Então é uma honra estar aqui distante, na frente dessas duas feras aqui também. Com certeza, a Roger e o Jonas também, bênção de Deus também. Glória a Deus. O nosso presbítero ungido, né? Que Amém. eu sempre gosto de dar É. essa ênfase. Na verdade, assim, qual que é o intuito, né, pessoal, desse podcast aqui? É a gente se conhecer cada vez mais como igreja, né? Então foi dessa maneira que nasceu no nosso coração. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso presbítero Erasmo. E aí, Erasmo, de onde você veio? Essa é a curiosidade número 1. É, né? Muito bom. Então, gente, assim, né, para que todos vão ver esse vídeo depois, funciona assim. A gente, inicialmente falando, né, eu não sou das raízes Mensagem Plena na minha conversão. Eu, aproximadamente há 15 anos atrás, 14 para 15 anos, tá fazendo 15, mas já tem 14 e vai bolinha aí. Então, assim, tá próximo de 15 anos da minha conversão. O que acontece? Eu me converti, na verdade eu aceitei o Senhor, né? Fui aos pés de Cristo na igreja Assembleia de Deus Belém, né? Através de uma cunhada minha, né? Que ela semeou muito na nossa vida. E assim, engraçado que eu e a Vanusa fomos no mesmo dia. E a gente foi nesse ministério para ouvir esse culto, era um congresso na época, né? E a gente tomou essa decisão. Eu acredito que com certeza foi a adesão mais importante que nós fizemos na nossa vida, porque ainda que a gente, né, ouvia muito na palavra do Senhor, pessoas da família, eles pregavam muito pra gente, a gente não tinha essa maturidade de entender realmente qual que era a finalidade de estar nos pés do Senhor. E nesse congresso que teve lá, foi num congresso para a igreja inteira, não foi de departamento, mas foi, acho que era aniversário da igreja, inclusive. E a gente fomos lá e foi a partir daí que a gente Jesus pegou de jeito. Isso, e aí, Jonas e Rogério, o que acontece? Essa nossa conversão, como disse, né? A gente estamos, Senhor, na igreja Assembleia, Ministério Belém, na Jardim Nações. Só que a partir daí, a gente não foi nenhum culto nessa igreja. Olha que coisa, meu, assim, diferente, né? isso. Se converteu ali É, depois. E assim, eu falei, ministerialmente, o aceitar Cristo não foi na Mensagem Plena, mas as minhas raízes saíram daqui. Sim. Então, assim, a gente morava ali na Rua Anagé, né? E aí a Vanusa, né, que foi um canal de bênção na minha vida, minha esposa, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E ela que tomou a iniciativa, né? Até então, eu aceitei o Senhor ali, fiquei aquele impacto. Aquele primeiro impacto, né? Exatamente, Aí a Vanusa falou, tem um ministério aqui nessa nossa rua aqui, a gente não tem desculpa agora pra gente caminhar. Porque ela já via isso no coração dela, né? De ter mais temor ao Senhor, sabe? Ter esse cuidado. E quando toma esse passo, aí foi a partir disso que ela conduziu, né, ela, primeiro ela, e me levou junto, confesso que foi. E foi a partir daí que a gente conheceu a Mensagem Plena. Ali na Rua Anagé. Então, mas então vocês já se conheciam, então? Já eram casados? Nós já? era casado. Nós tínhamos 3 meses de casado. A gente era casado, tudo. A gente tinha 3 meses de casado. Foi quando veio a conversão em Cristo. Mas a gente, como disse, né? Foi na Assembleia e as minhas raízes, a minha estrutura, Acabou. A minha maturidade foi Mensagem Plena. Então tudo que tenho até hoje, assim, espiritualmente falando, né? De raízes cristãs, de conhecimento, de bagagem, foi aqui na Mensagem Plena. Tudo eu adquiri aqui, né? Então... E deixa eu te perguntar, como é que foi, assim, pra você, a primeira impressão que você teve quando você chegou na Igreja Mensagem Plena? O que mais chamou a sua atenção, assim? Primeira coisa que você viu que te chamou a atenção aqui na igreja? Legal essa pergunta sua, Roger, porque quando eu tava me firmando ainda, né? Não conheci nada, então assim, para mim, eu vim de raízes no passado que a gente era católico, né? Vim nessa linha de pensamento familiar. E aí, o que acontece? Eu não tinha tanto conhecimento. E eu me lembro que um irmão que foi muito
impactante também e agregou muito no meu ministério foi um cara da Vanusa que hoje ele é pastor. Ele mora na Zona Leste, só que ele mora na Zona Leste e toda vez que ele vinha para Guarulhos, ele sempre ia na Mensagem Plena. Porque minha sogra morava, né, na Mensagem Plena e ele vinha para visitar a minha sogra, que por sua vez é a sogra dele também. Aí ele vinha visitar e à noite ele sempre ia na Mensagem Plena. Então ele já conhecia a pregação do pastor William antes de mim. Antes da gente. Aí eu lembro que quando ele soube que a gente tinha se convertido, ele veio aqui em Guarulhos, né? Ele falou, acho que você deve conhecer, a Vanusa já, por sua vez, já falou comigo e eu digo pra você, eu aconselho, vá nessa igreja aqui. É uma igreja que tem palavra. Então, o que você me falou, o que me impactou mais foi nesse sentido. Eu tava caminhando e, né, o que me abriu a mente mesmo de ter um lugar para congregar, para firmar mesmo, foi a palavra. E aí eu vim através do pastor William, pregava praticamente o pastor William, a palavra dele, né, assim, ele me lembrou que naquela época ele pregava praticamente quase todos os domingos, né? Sim. E a gente, eu não tinha, eu tinha até tempo, mas a gente não tinha um certeza no culto na semana. Eu só participava do culto aos domingos, né, devido a trabalho, essas coisas todas. E aí eu lembro que praticamente todos os domingos eu tava ali né, e aí o que me impactou mais foi da forma que Deus usava os ministérios de louvor também, com certeza, né? Era o Fernando, a Silvana também lá no início de tudo, né? Ruim, né? Ruim. Fernando e Silvana. Exatamente. Né? Só alto nível. Alto nível. Então, assim, e o que me impactou mais foi da forma que a mensagem plena ser transparente também. A transparência do pastor William também, ministerialmente falando. Né? Então, assim, foi muito impactante, porque eu vim de uma situação que eu, como disse, né? Eu era ignorante até então. Não conhecia, né? No comecinho, No comecinho, então a gente não tinha essa maturidade de entender sobre... Vou falar até algo tipo oferta, dízimo. Então eu era muito ignorante quanto a isso, né? Sim. Então, sabe, e o que me deixou, assim, que me impactou, tô respondendo agora a tua pergunta, foi mais ou menos, além da palavra que, como um todo, usada pelo pastor William, teve alguns irmãos também que pegavam muito bem, a Renata também, com certeza, a Raquel, mas o pastor William também, né, pegou muito ali, e a transparência dele para com a igreja também. Sim. Isso, assim, foi uma identidade para mim como ministério também. Porque tudo transparente, sabe? Que no momento que nós vivemos e entendemos que, sabe, ministérios que têm se corrompido, né? Verdade. Passou, então eu tava lá atrás, falando de 14 anos atrás, aí já tinha, né? E aí eu, como disse, ignorante, ficava pensando, cara, esse ministério aí também deve ser mais um, tipo, o cara só quer o dinheiro, o ministério só quer saber, porque é ignorante, né? Infelizmente, né? E que a gente vê por aí, né? Isso, e então a transparência do ministério, sabe? A palavra foi entrando no meu coração. Estamos aí para dar uma roça. Eu vi muito tempo depois, né, para Mensagem Plena. Mas assim, também a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra. Isso né? é unânime. Praticamente todo mundo. Verdade. A gente vai sempre fazer essa pergunta, mas a gente já sabendo a resposta de quase todo mundo. Eu lembro, o pastor William pregou a cana trilhada. E, né, às vezes ele até relembra essa pregação. Sim. Então eu lembro assim como se fosse hoje, a primeira a gente tava, né, a gente saiu da Nipo, né, eu, o Denis e o Robson tava procurando um lugar. E aí algumas igrejas a gente foi visitar. E aí a gente falou, vamos na Mensagem Plena também, né? Sim. Aí chegou lá. A gente já... Só que assim, eu não sei se aconteceu com você também, Rogério. Eu saí da Nipo, a gente tava procurando, mas a gente meio que sabia que era a Mensagem Plena já. A gente já saiu meio desconfiado. Né, foi só pra... Foi só pra confirmar. Com certeza. Com certeza. Bom. E aí? Não, pode mandar bala. Assim, muito, muito interessante ouvir a sua história de conversão, né? E como que foi o processo dentro da Mensagem Plena? Você chegou, era ignorante, como você mesmo falou, e como foi esse seu crescimento dentro do ministério, assim? O que foi que te ajudou? O que foi que você... Né, as pessoas que te ajudaram nessa caminhada a chegar hoje um presbítero. Muito boa essa pergunta, muito bom. O que acontece? A gente, como disse, né? A gente foi caminhando aos pouquinhos e assim, eu acredito, eu com certeza, a gente como cristão, a gente vai entender isso. O Espírito Santo, ele dá resposta, né? O Espírito Santo, ele tem, assim, usado a vida... Eu vou usar o pastor William, mas não eu tô usando isso aqui, essas palavras, porque, né, o presidente da igreja foi o fundador, vamos dizer assim. Sim. Foi o que estava à frente do ministério. E eu me lembro, Roger, sobre essa pergunta tua, sobre o que impactou o crescimento, assim, ministerialmente falando. O que acontece? Eu fui separado na época como... A primeira vez que eu fui chamado para ser parado, né, para ficar na porta, assim, preparação de obreiro, O pastor William veio falar comigo, né, após um culto. E aí a gente tava lá e eu tava indo embora no culto de domingo, inclusive. Aí o pastor falou, vai ter um curso preparatório para obreiro. Esse curso quem deu foi até o presbítero Neto na época. Aí eu falei, curso para obreiro?
Eu nem, né, assim... Como assim, né? tinha ouvido falar Fazia sobre mais ou isso. menos quanto tempo você já tava eu já aqui? tava uns 2 para 3 anos, por aí, legal. no Ministério, né? Então, assim, eu já tinha feito, né, já tava no processo, foi feito, na verdade, vou até voltar um pouquinho no tempo. Naquela época, assim que, como eu falei, me converti na Assembleia, e quem me fez o discipulado foi a irmã Cristiane, a Kika, né? Sim. Ela que me deu o discipulado, tudo pra mim, pra Vanusa, e aí a gente fez o processo de batismo. Então, assim, abriu muito minha mente também. E aí o que acontece? E como eu peguei uma identificação com alguns irmãos, assim, que naquela época, e até hoje ainda do Amarildo e o Zé, como cuidar da igreja, sabe? Como diácono mesmo, como aqueles irmãos que se preocupam em estar ali, em estar... Muito legal isso. É muito bom. Eu lembro que na época, sabe, eu vi aquilo como uma identificação para um obreiro iniciar. Sim. E eu via sempre eles naquele que você chegava no ministério, nem só a mim, mas minha família, como aqueles irmãos que estavam visitando, e eles tinham aquela preocupação em receber as pessoas, em dar um lugar para elas sentarem, sabe? Em servir aqui a ceia, em servir a quem estava pregando, aquela preocupação de estar atento a alertando no culto. Eu ficava pensando. Até que uma certa vez, me pareceu que faltou um deles, teve algum compromisso, e aí eu fiquei na porta, porque ele já tinha pego amizade com eles, né? Eu fiquei ali para, tipo, acho que se não me engano foi até o diácono José. E aí eu fiquei conversando com ele, e aí fiquei ali, passou-se uns dias depois, e o pastor William veio conversar comigo, falou que para mim participar do... E o Evanuzi, na verdade, inclusive, né? Para participar do Grupo de obreiro. Curso preparatório. Eu fiquei daquela... falei, rapaz, que negócio é isso aí? Mas enfim, aí eu fui, né? Aprendendo, assim. E aí me veio, e aí meu crescimento... É óbvio que a gente tem muito para crescer. Eu entendo que eu tenho muito para fazer na obra do Senhor, né? E aí veio a preparação para obreiro, né? Fui separado ao obreiro, depois ao diácono e o diaconato. E aí veio também algo que... no Ministério Lenise, ali o subsede. Uma escola, né? E uma escola também, porque Ali é a uma gente... escola, né? Eu já tinha sido ungido diácono aqui na mensagem de plena com o pastor William. E aí a gente mora ali no perto do Lenise, ali, já de Abundância. Aí o pastor Yuri estava com dificuldade com o obreiro, porque estava só ele e Gilmar. Aí eu já estava fazendo a obra do Senhor aqui, diaconato. Aí me veio no meu coração, né, eu vou falar de novo, o Espírito Santo no meu coração a ajudar ele, porque eu via a dificuldade que ele tinha. Aí, uma certa vez, antes disso, o pastor William, minha primeira pregação, foi lá no Lenise, numa igrejinha pequena, bem no início. Aí foi meu primeiro desafio, foi ensaiar no altar para pregar, porque a gente falava de oferta, né? Sim. Então, falava de oferta, na verdade era só oferta, a gente falava de oferta ali, enfim, orava pelas ofertas e ficava na porta para servir ali os irmãos. E foi a minha primeira oportunidade quando o pastor também falar comigo, falou, você vai levar uma palavra lá no Lenise. Aí foi a partir dali que me abriu a mente, quando eu fui lá naquele ministério, que eu vi a dificuldade deles, sabe? Da Gilmara ter que fazer o papel ali, de estar... Jogar em todas as posições. Exatamente, né? Aí, Jonas. É o goleiro, é o lateral. Isso, exatamente isso aí. Aí eu vi a necessidade, foi quando eu vim falar com o pastor William. Eu falei, pastor, eu com a Vanusa, nós sentamos para conversar, oramos ao Senhor. E diante daquilo que nós vimos com nossos próprios olhos ali do pastor Yuri, a dificuldade, para mim também vai ser cômodo, porque vai ser para mim uma mão na roda, porque vai estar perto de casa perto, né? também. Sim. Então, se está perto da minha casa, não custa também eu ajudar. Sim. Meio que unir o útil ao agradável. A palavra é essa, junto o agradável. Aí foi quando eu parti para mim ficar lá com eles. Aí eu fiquei lá e foi uma escola para mim também. Lá o pastor Yuri, sabe, às vezes que ele dava aula também aos domingos, escola dominical. Na época a gente trabalhava com revista, acho que era Silas Malafaia, se não estou enganado. Sim. E a gente, aí eu já dei aula, viu, João? Já dei aula. Olha lá. Já dei aula lá no Lenise. E assim, foi uma escolinha pra mim. Então, né, você me perguntou aí. Olha aí, Raquel. Por isso que é o legal, que a gente vai ouvindo coisas então. só sentando na mesa pra gente saber. É verdade. E é óbvio que, né, como eu disse, algumas coisas que eu falei, eu costumo dizer, pastor, quando eu voltei pra cá, depois que fechou lá o Lenise, né? Eu falei, pastor, eu tava acostumado naquele ajuntamento de pessoas, né? Sim. Pouca gente ali. Então, e algo, talvez não tá nem na pauta dessa pergunta do Roger, mas que eu tenho a timidez, ainda que, né, que desde sempre me acompanhou. Mas ao longo dos anos, né, se a gente vai pegando essa maturidade, e lá eu perdi um pouco, e como eu falei, foi uma escolinha para mim, né, com o pastor Yuri, foi benção demais também na minha vida, com certeza, no meu ministério, foi benção demais. E voltei para cá, né, para a sede, né, onde a gente já era, e lá infelizmente fechou, não é essa a nossa vontade, mas acredito que o Senhor, no momento era isso, fechar lá mesmo, devido às
as condições e voltei para cá. E quando voltei para cá, eu fiquei mais próximo de novo do ministério. E aí Já chegou aqui já com uma bagagem, uma experiência, uma já, preparação de muitas e coisas que viveu lá, né? foi mais ou menos isso aí. E Que aí é uma escola muito grande. Uau. Né? Bota aí grande. E aí isso. o meu início naquilo que você falou foi isso aí. Foi eu ver os irmãos que eram empenhados na obra, sabe? Os obreiros que eram muito bons. Eu falei de homens, mas também tinha mulheres também que tinham esse empenho, sabe? A Roseli, a Araceli, sabe? Sim. Essas irmãs também que tinha mão no arado aí. Sim, Eu falei, cara, se é pra mim ser um obreiro, tem que ser um obreiro igual Tem que esses ser irmãos. igual. E é muito legal isso que você tá referência. falando, que eu lembro de quase todo o processo, né? Da sua. Não vou dizer da conversão, né? Mas Caminhada, dentro da né? igreja Mensagem Plena, eu lembro dos seus inícios. Eu lembro quando você foi lá pro Lenise, e eu tenho plena certeza, realmente, que é o Espírito Santo de Deus que te direcionou, né? Verdade. Tanto você como sua esposa a estarem lá. E foi muito legal quando você voltou pra cá, assim, claro que teve as intempéries de fechar lá, mas tudo Sim. isso daí, Deus no controle sempre, a gente Verdade, crê muito sim. nisso. Mas foi muito legal quando você veio pra cá, que a gente viu que você já veio com uma bagagem já. A postura mudou, né? O jeito de falar já estava diferente. Sim. Justamente porque você se permitiu. Eu gosto muito de falar isso. Verdade. As pessoas precisam se permitir. Às vezes o medo, a vergonha, que você falou Sim. que tinha timidez, mas as pessoas se permitem viver as coisas e elas vão crescendo. Verdade. Agora, se você se nega, então você nunca vai crescer, nunca vai evoluir. Verdade. Então, é importante Sim. se permitir as oportunidades de chegar e Sim. trabalhando, né? E Verdade. é assim Bom. que você vai crescendo e desenvolvendo. Não, e é muito legal do que o Erasmo falou também, é que você percebe, assim, ele era obreiro antes de ser chamado, Sim. entendeu? Então ele viu a porta um dia que não tinha ninguém, ele falou, Verdade. vou ficar lá junto. Ele percebeu ali no Lenise uma dificuldade, falou, eu vou apoiar. Então, Já era obreiro Já antes era. de ser consagrado. antes de ser né? consagrado. E é a mesma coisa do presbitério, né? Sim. A gente também percebe isso. Ele já estava já mais perto do pastor, já estava ali apoiando, Verdade. né? E aí é só consequência, né, pra glória de Deus aí. E assim, né, você foi contando um pouco da sua história e você falou da sua primeira pregação. Sim. Isso é sempre uma história legal. Você lembra como que foi a primeira, o nervosismo, os 5 minutos? Exatamente. Na verdade, a primeira pregação, desde quando você é convidado, né? Lá mais ainda, né? No momento do dia, mais ainda. Mas quando dá aquele impacto de alguém falar, você vai pregar, né? Aí você fala, eu pregar? Coração já. Exatamente. É óbvio, como eu falei, né? Eu já tenho, assim, já tava no púlpito pra falar de oferta, tudo. E o pastor, ele foi bem tranquilo. Ele falou, não, fica tranquilo, você não fica preocupado com quem vai estar lá, até porque o ministério é pequeno. Ele teve muito cuidado em relação a isso, sabe? Legal. Pra não, né? Você não criar uma expectativa, vamos dizer assim. Sim. E aí ele falou, ó, fica tranquilo, o ministério lá é muito tranquilo, é pequeno, tem pouca gente. E você já fala de oferta aqui, fica tranquilo. Eu falei, tá bom, pastor, eis-me aqui. Aí eu acabei, me preparei. Então, e aí eu preguei, me lembro lá, foi no Evangelho, né? E eu fui pregar, e eu preguei sobre a pesca maravilhosa. E eu me lembro que aí eu fiz um monte de rabisco lá, né, meu? E fiz os esboços lá. Eu não tinha tanta preparação que a gente tem hoje, né? A gente não sabe tudo, mas vai pegando bagagem, vai vendo os irmãos pregar, a gente vai aprendendo também, a verdade é essa. E aí eu me lembro que eu preguei sobre a pesca maravilhosa e foi uma pregação de mais ou menos, acho que uns 15 minutos, por aí, no máximo, estourado isso aí. Preguei, entreguei todo suado lá o microfone pro pastor Yuri. E aí, quando eu terminei de pregar, ele falou, és um obreiro de qualidade. Tipo, daquela Muito força, legal. né? Isso é muito bom. E eu me lembro que o pastor William foi nessa minha pregação. Ah, Ele jogou o B.O., mas foi também. Foi, boa. Exatamente isso aí. Então, assim, ele foi também. Dá um apoio, né? Dá um apoio, suporte. Então, eu me lembro dessa minha primeira muito pregação sobre a pesca maravilhosa, porque eu falei, vou pegar um texto bem fácil, sabe? Eu fui nessa linha de raciocínio, porque eu falei, não adianta eu querer esmiuçar um monte de coisa Vou que eu pegar não um sei. Ezequiel, Exatamente. Apocalipse. Nossa, não esquece isso aí, né, Jonas? Eu falei, não vou pra essa linha, não. Vou pegar um. Eu lembro que quando a minha primeira, eu preguei Eclesiastes 3, há tempo pra todas as coisas. Boa. Boa também. Porque aí depois você, tem tempo pra tudo, irmãos. E acabou, e quando pronto, acabou. Vai esboçando e chega nisso daí, né? Muito bom. E é legal que você pensa, não, daqui deve dar uns 40 minutos. Aí você chega na hora, 5 minutos, 10, 15, as sei. primeiras vezes. É muito Verdade. legal. Mas você tem muito... Você gosta, né, desse ministério, né, da pregação, assim. Tanto que foi a primeira coisa que chamou sua atenção, Foi. Sim. né? E hoje você tá cada vez mais desenvolvendo nisso. Ô Jonas, boa essa pergunta sua também. Assim, é um passo que eu me identifiquei mais, porque eu vi que
cantar não é o meu Não ia dar forte. certo. Não ia dar certo, é. E aí, Somos dois. sabe onde? Tamo junto nessa. Tocar muito menos, né? Já tentei rasgar um Ó. violão, mas não virou, sabe? Não foi, não deu liga, né? Aí não pegou. E aí, sabe, diante daquilo que eu falei, meu, sou obreiro da casa do Senhor, acho que a palavra tá logo aqui, né? Então vamos se preparar aqui pra cima. Assim, é o que eu falei, tenho muito caminho a percorrer ainda, tá ministerialmente falando, tá? É bom a gente entender isso. E eu tô numa crescente, assim, ministerialmente falando também, até no ponto da pregação. E eu tenho me inspirado muito no irmão, o Rogério também é uma benção também. Que, onde, o Rogério, na verdade, Jonas, esse ministério de pregação, eu quero abrir aqui esse parênteses também. Tá aqui na nossa frente o Roger. Sim. Ele sempre me deu esse incentivo de estudar também, sabe? Muito Porque legal. é lógico que acho que automaticamente a responsabilidade te obriga a querer isso, estudar mais, aprender mais. E o Roger me lembrou que mas na pandemia, e aí a gente acho que não era nem separado ao presbitério, se eu não estou enganado, né, Roger? Não era nem separado, nós estávamos. E aí o Roger, nós bate papo aqui, acho que era não sei se era um estudo que teve para obreiro na época, alguma coisa assim. O Roger falou, irmão, Deus, se permita crescer, vamos estudar. Meu. Aí ele foi lá, conseguiu escola para mim, passou o Claudio uma benção também. Então, assim, eu já estudava aqui também. Todo mundo passou pelo pastor Claudemir, né? Da mesa aqui, todo mundo. Exatamente, o Jonas. E aí, e a partir daí veio, né, o Rogério me incentivando, falou, não para de estudar, vamos buscar. Aí, assim, automaticamente você busca, né? Aí você vai criando, você vai ter que ter mais responsabilidade com isso. E, assim, como eu falei, eu nunca almejei, Jonas, carga eclesiástica, nunca, jamais. Então, você acha que não é a pauta, mas eu tô falando, afirmando aquilo que veio no meu coração. Eu nunca almejei carga eclesiástica, tanto no início, sabe? Tanto é quando eu me disponibilizei a querer ir pra lá, fui pra ajudar o pastor Yuri, sabe? Porque eu entendi que não precisava de um diácono pra ajudar na obra. Eu precisava de alguém, só tinha ele, a esposa dele e as filhas apenas. Então, mas não pensando, né, algo eclesiástico, sabe? Quero unção aqui. Tem umas pessoas que não tem muito isso, né? Assim, pra subir, né? O cargo, pra virar pastor, exatamente. Pra virar... Haja visto que nosso ministério, assim, pra mim eu não enxergo isso dessa forma, os irmãos não tem muito assim. Mas eu conheço um ministério por aí que camaradas assim, sabe? Sim, infelizmente, né? Mas eu nunca tive assim. Então minha intenção mesmo era se eu poder contribuir. São esses que Deus, são esses que Deus pega. Exatamente. Aí eu falei, vamos estudar. Pode, né, que nem eu. Eu falei assim, vamos estudar então. Aí o Roger falou, vamos estudar, vamos pra cima, meu irmão. Aí eu fiquei, passou com o Claudemir. Aí veio a pandemia, ficamos, né, acho que um ano. Aí me despertou para me fazer presencial. Foi até quando, acho que você você falou, o Neto também, lá do pastor Anderson, né? Sim, aí eu falei... O gigante. Gigante, Aí fomos para lá, pastor Anderson, e aqui também veio curso para a igreja também, né? Sim. A Raquel, o pastor William também veio despertar também para ter a teologia também aqui. Eu confesso que eu tô meio afastado um pouquinho, mas vou voltar de novo para cá, né? Mas eu tô com o pastor Anderson há 1 ano e meio já, né? Por aí 1 ano e meio. Pretendo já fez mais que eu já. Então, pretendo finalizar com ele aí o ano que vem. A gente acaba isso aí, acho que até final de ano acaba. E é isso. Muito legal, muito legal. Meu irmão, eu queria te perguntar também, agora, como que tá sendo para você? Porque esse ano você assumiu mais uma responsa, né? Além do presbitério, você assumiu a liderança do grupo de homens. Verdade. Né? Como é que tá sendo essa novidade aí na sua vida aí? Que acho que você nunca liderou um departamento, né? Eu acho que ele já liderou, na verdade, o Consolidação, né? Isso. Mas acho que é muito diferente, né? Sim. Como é que tá sendo para você essa liderança do grupo de homens aí? O que você tá sentindo, assim, esses primeiros, que é o começo, né? Como é que tá sendo isso para você? Olha, muito bom também. O que acontece? Para mim é muito novo, né? Assim, a gente... Eu, na verdade, Roger, vou até abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre liderança. Assim, eu tive a oportunidade, que não tem a ver com o nosso ministério, né, ministerial, na empresa no qual eu trabalho. Eu até falei com o Jonas esses dias aí, eu trabalho na minha empresa, estava fazendo 18 anos já, na mesma empresa. Então, nessa maturidade que eu peguei, trabalhando na empresa, com pessoas, experiências das máquinas, enfim, me veio há 2 anos atrás a experiência de uma liderança. Né? Até criar algo no meu coração e isso não se vingou, acredito, vontade do Senhor também, sabe o que é melhor para nós, né? Sim. Mas eu tive a oportunidade de estar ali naqueles, é óbvio que estou falando de um circular de trabalho. Sim. Que não tem a ver no ministério, mas você está falando de pessoas, você está cuidando de pessoas. Sim. Você está ali. Sim. Né? Então me veio essa experiência de liderar pelo menos ali quase 1 ano, pessoal, porque o meu chefe tinha viajado, né? Ele estava em outro país, aí tive que ficar ausente da empresa, eu fiquei ali 8 meses por aí.
eu fiquei liderando esses camaradas lá na empresa. Então, assim, eu fiquei. Então, óbvio, né? Eu falei, meio circular, não tem relação nenhuma com o ministério igreja. Para mim é muito novo. Então, assim, o Roger falou, esse ministério com os homens, eu tenho aprendido muito, né? E eu sempre conversando com o Roger, ele tem sido o meu Braço direito. braço direito e eu sempre a gente conversa, né? O Roger, isso aqui não tá legal. Isso aqui, o Roger sempre fala assim pra mim, bem-vindo à liderança. É isso. Bem-vindo ao Bem-vindo mundo ao mundo de liderança. Então, Assim. então, assim, pra mim, eu tô gostando muito no sentido legal. de aprender também, tá? Sim. E como o Jonas até falou aqui bacana o que o Jonas falou aqui hoje na confraternização, que é o seguinte, a gente tá aqui pra, né, a gente tá ensumado, né? Porque Sim. a gente tá aqui pra se doar também. Às vezes vem Sim. com a ideia no estudo, de repente tem pessoas que têm algo pra acrescentar também, né? Sim, com E certeza. aí você vai trocando, igual o Jonas falou, muito bom isso. O ministério com os homens tem sido isso pra mim também, sabe? Tá muito novo ainda, né? Sim. Tá recente, nós estamos trabalhando de forma aí, aos pouquinhos, porque eu não Sim. quero também estar a tanto... Porque, assim, o Jonas é líder aqui também, você já foi também, Sim. mas assim, eu entendo que o ministério com os homens, que a faixa etária é um pouquinho mais, né? Não tem aquela... É óbvio, tem maturidade, mas tem pessoas que tá tão adulto, mas a maturidade, né, às vezes. Sim. Sim. Então tem que ter essa sabedoria. Sim. Então, assim, pra mim é muito novo, tá? Assim, inicialmente tô gostando, porque tô aprendendo também, tá? Sim. Muito legal. E espero em Deus aí tocar aí até o Jonas assumir aí. É verdade, né? A saída de jovens para os jovens da igreja. Olha, que legal. Daqui uns né? Aí você assume a igreja, né? Aí tá certo. Bom, hein? Aí tudo bem. Tá beleza. Não, daqui uns 30 anos. só. Mas eu quero te falar, Erasmo, vou aproveitar esse momento aqui para te falar que eu tenho visto, né, esse trabalho seu e quero te Um parabenizar. mega acerto. Foi. Amém. Do Pastor Pastor William. William. Obrigado, É Jonas. Espírito Santo de Deus puro na vida desse homem, cara. Amém. Né? Então ele colocou você nessa liderança e tá de parabéns, porque até o Jonas já falou isso, já mencionou isso da sua liderança, que você está fazendo um trabalho de verdade excelente. Ele vai falar também um pouquinho disso, que a gente tem visto em você, né, como líder, né, do grupo de homens que a gente está acompanhando, tá vendo que você está realmente trabalhando com afinco aí para Amém. cuidar dos irmãos e É. é muito legal ver esse seu trabalho aí, muito bonito que você está fazendo aí, puxando cada um dos irmãos, né? E foi muito legal o churrasco que a gente teve esses últimos dias aí com a Né? organização. Foi bênção Muito demais. bom, né, Roger? Verdade. E parabéns, meu irmão. Continua nesse trabalho aí. Amém. Conta com a gente e vamos pra cima. Amém. Obrigado. É. Amém. É uma liderança ativa, né? Então, Amém. acho que isso é o diferencial Sim. e pensa no grupo como um todo, né? Então, não Sim. é... Eu sempre gosto de falar isso, Uhum. né? Assim, eu não vejo a liderança como uma pessoa que faz culto, Sim. né? Então, eu sempre brinco assim, né? Com Verdade, jovens tem ali, tipo assim... Não é pra gente Presente. fazer culto. O culto, beleza, a gente Sim. vem, junta, reúne, Uhum. né? E é uma parte importante, mas tem todo o cuidado, né? Ali Verdade. com todo mundo. Sim. Olhar ao lado deles, o que cada um tá passando, né? E aí a gente tem, né, percebido, assim, esse seu olhar, assim, pro geral, né? Sim. Sim. E isso é fundamental. Então eu acho que também só tem a crescer. Sim. É um trabalho muito árduo, com certeza É. você já sabe disso, né? Tem muitas... Né? Daqui a pouco a gente vai ter um outro convidado aí que também, né, foi líder há muito Também. tempo. Sim. E sabe que tem muita... no meio do caminho você tem muitas desilusões, Sim. um pouco de ingratidão, Verdade. né? Essas coisas que infelizmente acontecem, que é normal, Sim, é comum, que é né? do ser humano, Verdade. né? Nós somos todos crentes, filhos de Deus, mas nós temos carne, né? Todo Com mundo falha. Então, certeza. o líder falha, eu com Sim. certeza como líder já falei um monte de vezes, né? E os liderados também às vezes falham, né? Em Sim. algum ponto. Então, Verdade. é manter mesmo esse olhar em Cristo, Sim. né? Acho que isso vai ser, Amém. isso é o fundamental. Mantenha o olhar em Cristo Amém. e entendendo que aquilo que você tá fazendo para os homens, o que você tá pensando para eles, é assim, isso é direcionado por Cristo? Então vamos embora. E aí às vezes vai ter 2 e 3 que vai com você, Verdade. né? Às vezes vai todo mundo abraçar, às Sim. vezes vai ficar meio assim, mas se Cristo direcionou, vai, Amém, Jonas. né? E no meio do caminho vai ter esses, mas a gente vai estar aqui para Com certeza. a gente vai estar Muito aqui bom isso que você para se falou. apoiar, né? Muito bom. Tenho Peguei isso pra certeza mim disso. também, hein? Gostei. Verdade. O bom é isso, sabe? É poder contar mesmo ministerialmente. Igual o Jonas falou, sabe? Vai ter esses, né? Esses pecados que vai surgir mesmo, Sim. né? Mas, a igreja, no geral, ainda que tenha esse um ou dois que talvez, né? Ainda não assimilou talvez a ideia, vamos usar esse termo aí. Mas de muito tem apoiado, sabe? Glória a Deus. Isso é legal. Essa retomada foi muito bom, né? Sim. E assim, o Ministério tava. O pastor, quando veio fazer esse convite, conversando, a gente tava, na verdade, eu quero até brincar, acho que foi até o Jonas, a gente tava aqui numa reunião,
certa vez no domingo, para falar de consolidação, o Rogério até falou agora da consolidação. E nós estávamos lá em cima, né? Nessa reunião. E aí partiu da Raquel falando, olha o novo líder dos homens aí. Verdade, aí verdade. tava aí o Jonas, a Vanusa e o pastor William. Eu já comprei na hora aí. Isso mesmo. Coloca Eles aí. passou os dias aí, o pastor, acredito, pelo direcionamento do Espírito Santo, né, nos colocou na frente desse trabalho aí. E eu quero crer em Deus que a gente vai somar aí com os irmãos e com a igreja aí. Igual o Jonas falou, com esse olhar mesmo, sabe? Que a gente não trata... Na verdade, tem pessoas, né, diferentes. Nós somos pessoas de pensamentos diferentes. Sim. Então a gente tem que ter essa maturidade mesmo de entender, sabe? Por que esse irmão estava afastado. E aí você bate um papo e conversa. De repente tem um que está tão ansioso quanto de que ele está fazendo a obra, outro está totalmente distante. Então tem essa lacuna, às vezes, de diferença. Espiritualmente falando dos irmãos, mas eu tenho tentado, sabe, na medida do possível, ora não sei, porque o Senhor me revela, de repente, assim, aqueles, porque a gente, no momento, a gente enxerga, o que a gente consegue enxergar, às vezes, é no culto, né, às vezes, os irmãos, enfim, culto do domingo, que é um culto de família, a gente, no culto da família, assim, não vê os irmãos, aí fica meio preocupado, mas, no geral, a gente tem tentado acolher mesmo, sabe, vendo aqueles irmãos que estão um pouco distantes, afastar, e até mesmo trabalhar com alguns, isso, né. que tá sendo muito legal, a gente tá bacana vendo, isso tá aí. Demais. E eu te digo, meu irmão, que você como líder, e tanto vocês como líderes, às vezes tem coisas que vocês não conseguem falar pro liderado de vocês, mas nós somos uma igreja viva de Cristo, então nós como igreja, né, você pode contar com outro líder. De repente tem coisas que você não consegue falar com o seu liderado, mas você consegue bater um papo com outro líder. Né? Tem Jonas, tem o Sidney, que é casais, tem outros líderes, e tem o nosso líder, né, que é o pastor William, né, que é o líder geral da igreja. Então tem pessoas que a gente pode recorrer para estar nos ajudando, tirando algumas dúvidas. Né? Esse rapaz aqui é novo, mas tem muita experiência com liderança. Né? Demais, tá pouquinho tempo só liderando. Quanto tempo tá liderando jovens aí? Aqui eu acho que deve ser uns 6 anos. Tem bagagem. Só isso aqui, né? Fora os outros. Foi tem mais uma história lá. Né? Então dá pra contar, poder compartilhar experiências e tirar dúvidas com outros líderes também. Acho que isso é muito válido, muito importante. Muito legal. E tem algum projeto, algum pensamento aí pro ano que vem já aí? Em relação aos homens, congresso, o que você tá... mais ou menos nesse sentido aí. Inclusive, a gente deu um spoiler lá Teve um spoilerzinho lá no churrasco? No churrasco, no final. Infelizmente eu não pude ir. É verdade, João. Tá devendo essa visita. Comemorando o ano de casamento, não tinha... É perdoado isso aí, tá? Né? Com certeza. Foi muito bom pra você também. O que acontece, Jonas? A gente tá com esse... A gente vai trabalhar com os irmãos aos cultos, nós temos trabalhado, né? Vai ter os cultos mensal, a gente vai ter esses cultos aí. Top. Vamos também ter... Eu devo até falar com o pastor William também, me veio ao coração. A gente tá visitando, eu até falei com o Rogério. Visitando alguns irmãos, sabe? E, assim, aqueles que estão um pouco mais distantes também. Enfim, todos você tem que ter visitado, mas sabe, na mesa, assim, bater um bate-papo com eles pra ver como é que tá. E aí a gente tem algo pra congresso mesmo. Já pensa em congresso. Aí sim. Não tem data ainda, essas coisas todas. Mas a gente pensa em trabalhar dessa maneira. Já estamos na ideia. Até falou pra mim a temática, né? Do ano que vem, né? Trabalhar sobre essa temática. Exatamente, isso aí. Então a gente está com esse plano de trabalhar com os homens também. Né? O congresso com os varões. Então já... Ano que vem promete, então. Em nome de Jesus, eu creio. Erasmo, eu queria te fazer uma pergunta agora, uma coisa que muitos irmãos que vão estar assistindo, né? Não conhecem muito de você, talvez, né? Alguns não conheçam. Como que é o Erasmo fora da Igreja Mensagem Plena? Né? Como que é a sua vida cotidiana, o seu trabalho, o que você faz no seu trabalho, qual a sua profissão? Legal. Bom, o Erasmo, fora do ministério, o Erasmo ele é técnico de manutenção, né? Trabalha com manutenção, alguns já conhecem. Sim. Todos não conhecem, mas alguns sim. Sim. Eu trabalho com manutenção há aproximadamente quase 20 anos com manutenção. Né? 18 na manutenção da Modas, vício. E o Erasmo fora da empresa, na verdade, fora da igreja, né? Assim, eu tenho me mudado muito, Roger, porque assim, Jonas também, eu tenho me perdido muito no sentido de, quando eu falo me perder, é que eu acho que eu poderia estar agregando mais, tá? Como eu falo, às vezes tenho me perdido no sentido de não estar mais próximo do mundo, no sentido que eu falo assim, dos irmãos que estão no mundo, sabe? Sim. Eu tinha muito essa capa de religiosidade, sabe, Jonas? E isso não é bom, porque assim, né? E aí é óbvio que, né, ministrações, vai quebrando isso, a palavra do Senhor vai te mostrando, vai desenhando na sua mente qual o caminho que devemos tomar. E aí, o que acontece? O Erasmo fora do ministério, eu era, sabe, um cara muito regado, porque assim, por ter temor, sabe, Roger?
Uma coisa que, assim, até me alegra ao Senhor, porque quando eu saí do mundo, como eu falei, como eu me converti ao Senhor, foi algo que veio ao meu coração de ter um temor maior. Então, assim, eu sou um cara muito centrado, assim, sabe, assim, de uma seriedade muito até fora do normal. Até mesmo com meus filhos, sabe? Os meus filhos às vezes querem dar uma zagueirada, eu falo, não, meu, não é por aí não. Eu falo, não é por aí não, cara. Então vamos lá. Então, assim, o Erasmo fora, ele era um cara muito, um homem muito, assim, muito centrado, muito sério, no sentido de, talvez, manter até uma divisão que não deveria ter, porque se você quer alcançar almas pro Senhor, você quer que talvez, o Cristo que você serve, que outras pessoas conheçam, você precisa ser mais, né? Esse senso de... É sem preconceitos, né? É isso aí, Jonas. Então, não consigo chegar em alguém se eu tivesse essa capa, sabe? Essa barreira para que eu aproxime dele. Então, eu mudei muito, né? Mas assim, o Erasmo fora é um Erasmo muito sério, mas no sentido de... Pelo temor, tá? Sim. Pelo temor que tenho. Mas, assim, eu quebrei muito isso de mim. Eu até uso um termo de, talvez, religiosidade, talvez. Até seja. Não sei se é a palavra. Mas, assim, eu tinha muito isso de mim, sabe, Rogério? De ser tão centrado. Aí acaba que inspirando como fosse uma religiosidade. E aí eu não conseguia, talvez, pregar algo para pessoas que nem conhecem a palavra do Senhor. Como é que eu ia falar algo para gente? No trabalho, vai um exemplo, tá? Porque a gente está ali no dia a dia, manutenção, sabe que tem tudo, né? Sim. Aquela área ali, só por Deus. E aí, os camaradas, às vezes, nem gostar perto de você, porque tinha até medo. Ainda que é o respeito ali pela pessoa, porque você é cristão, tem aquele respeito, é bacana isso, mas de uma certa forma não era nem só isso, era com medo de falar algo e você, sabe, de repente retruncar e de repente essa retrunca magoar alguém. Então, assim, eu já discuti muitas vezes, não brigando, mas discuti, né, sobre algumas situações dentro da empresa, e isso depois, no geral, me magoou muito. Depois eu fiquei pensando e conversando, e algo que mudou muito, além das pregações, o que a gente ouviu aqui, tanto do Jonas, Rogério, pastor William também, fala, pastor Raquel, foi a minha esposa me ajudou muito, assim, espiritualmente falando, sabe? Ela me abriu muito também a mente, falou, meu, você precisa esse me dá esse upgrade somente aí, meu, tem que tirar isso aí, você tem que ter temor, tem que continuar tendo temor ao Senhor, mas tem que ser mais maleável com as pessoas. Você não pode ter essa parede de barreira. Uma capa, né? É isso aí, Jonas, é isso aí, exatamente. Então, eu era muito ríspido, né, nessa parte aí, assim, o Espírito Santo aos pouquinhos foi quebrando isso de mim, e hoje tenho essa identidade, sabe? Sim. Com certeza cristão, e as pessoas me respeitam, tanto fora da igreja, né, isso é muito bom. Onde a gente tem reuniões, às vezes, familiares, que você está lá e, de repente, a pessoa chama para o jantar. Uma coisa, assim, bem esporádica, sabe? Comum. Sim. E as pessoas chamam para um jantar, para alguma coisa do tipo, um aniversário de criança. Quando vai, de repente, cortar o bolo, uma coisa, aí te chama. Chama aqui. Ora aqui por nós. Muito legal. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. Às vezes, as pessoas nem te convidavam, na verdade, né? Às vezes, tinha até um medo de te convidar, de repente, Sim. poxa, o cara nem vai, o cara não se mistura, mais ou menos nesse sentido, sabe? Sim. Então, antes que ele se perguntou, assim, eu sou fora da igreja, na verdade, né, tenho esse temor ao Senhor, como todos que nós temos, com certeza, não tenho dúvida disso. E eu tenho mudado muito nesse sentido, sabe, Roger? Para que Deus, o Espírito Santo, não tirasse isso de mim. Para ter de repente, isso aí não agrega em nada. De repente, pelo contrário, né, às vezes distancia aquele que não conhece. Porque, às vezes, né, a gente sabe que o Espírito Santo, ele quebra, né, um coração de pedra para um coração de carne, mas, todavia, se você não se achegar, se você não der o seu espírito de fato para que as pessoas te enxerguem, mesmo, sabe, independente daquilo que você está levando ali, talvez não se levou nem a Bíblia para o trabalho, mas se você mostrou ali algo diferente ali, Sim. nas suas palavras, nos seus atos ali, você pode alcançar Eu acredito muito que Deus, ele usa cada um com a sua personalidade também. Às vezes, muita coisa Também. é da sua personalidade. Você já é Isso. um cara totalmente diferente de mim. Eu sou sorridente, aberto. Você já é um cara fechado, Mas sério. Até demais. Até demais, né? Rindo até Você demais. vê, e eu já tô orando a Deus pra não rir tanto assim, né? Ser um pouquinho mais sério. Né? Por isso que eu ando muito com você, que eu aprendo muito com você, Boa. você aprende muito comigo. Isso é Isso é verdade. comunhão, né? Isso é Amém. muito É legal. igreja, isso é É igreja. igreja. É verdade. Né? Então, assim, essa personalidade. Então, Amém. dentro da sua personalidade, vai ter pessoas que vão olhar pra você e falar: meu, se um dia eu for cristão, eu quero ser que nem esse cara aí, meu. Verdade. Eu quero ter essa postura que você tem, você entende? E tem pessoas que vão olhar pra mim e falar: meu, esse cara é muito aberto, não pode. Então, assim, Deus usa cada um de uma forma, né? E as pessoas vão se chegar
do seu jeito de ser mesmo, da sua maneira de ser. Amém. Né? Você tem Deus, ele falando isso, que eu aprendi muito isso, né? Deus, ele nos faz de propósito, com um propósito específico. Então, é só realmente se permitir, e é legal você observar, a gente observar que às vezes a gente exagera mesmo, tanto no muito sério, como no muito brincalhão, muito sorridente. Então, a gente o tem equilíbrio, um né? equilíbrio. É o espírito, né, que equilibra, né, Exato. as coisas, né? Esses É dois isso. lados é muito importante isso. E pra talvez fechar, não sei se talvez essa tá nessa mesma pauta no sentido de que é um Erasmo fora. Aí vai entrar no termo familiar também. Muito bom. Né? família, o Pode Erasmo, falar, o Erasmo por em favor, casa, fala né? sobre isso, como que é. Isso, então assim. O esposo, paizão. Isso. Bagunceiro, Mais ou menos, desorganizado, isso é né? verdade. Bagunceiro demais. Filhão, Bagunceiro sou. São Paulino. São Paulino. Tudo bagunceiro. errado, tudo Mais errado. ou menos isso aí mesmo. 2 filhão. 2 filhão. Assim, como disse, né? A minha esposa, ela tem um canal imenso na minha vida. A Vanusa, ela, sabe, uma mulher que louva a Deus, né, Jonas? Ela tem me colocado na minha vida, porque Tudo bem? porque assim, desde da minha conversão, que foi um canal através da vida dela, né? Desde a minha conversão, a minha estrutura ministerial, né? De estar crescendo, querer buscar e aprendendo, foi através dela. Porque ela sempre me deu um caminho, sabe? Sempre, ainda com meus pensamentos, ela ia lá e falava, você falou, personalidade minha é essa, mas ela ia lá e sempre falava, não, vamos por aqui. E o Erasmo em casa, muitas vezes, meio ríspido, imagina só, né? Ríspido no trabalho, em casa também tem que ser. Eu era meio ríspido, né? Os meninos até que me chamavam de chatão, não sei o quê. Eu vou crescendo, vai ficando tipo. Aí chamavam, você é muito chatão, pai. Ah, não, eu não posso nada, não sei o quê, sabe? Hoje não, hoje assim, a gente tem. Eu brinco com eles. Até pra estádio nós fomos esse jogo, zoada no estádio, brincar, sabe? Tudo com honra e decência. Foi top demais isso. Então, assim, o Erasmo mudou muito, sabe? Porque eu falo, às vezes, somente tão fechada muitas das vezes, né? Tá centrada assim, e às vezes não abre a mente pra aprender, né, Rogério? Porque se tem a oportunidade, a próxima falou uma coisa hoje interessante, a gente tem a oportunidade pra aprender, não aprende quem não quer. Então, a igreja, ministério, como falo, como um todo ministério, hoje o ministério não pode reclamar que não tem palavra aqui, porque tem estudo, tem pregação, né? Tem estudo para casais, tem estudo para jovem, tem, enfim, N coisas. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, assim, então isso, né, ao decorrer dos anos, eu fui transformado, sabe, de certa forma, de mudança nesse meu perfil, de ser esse homem muito ríspido com meus próprios filhos, porque eu entendi assim, não, peraí, gente, eu não posso também, com meu filho crescer, olhar para mim e falar, eu não consegui firmar em algo, porque meu pai não me deu chance, porque meu pai era tão, sabe, Jonas? Eu falei, cara, eu não vou deixar ele tão à vontade também, que criança também é bem Lógico. mas assim... É o equilíbrio, o né? equilíbrio, Sempre. exatamente, Jonas. Então, eu tenho dentro da minha casa me esforçar no máximo, não é fácil, sabe? Diante daquilo que você encontra de erro, né? Lógico. Os meninos às vezes querem aprontar na escola e você chega... é mais ou menos isso aí, Jonas. Aí você tem que ter essa maturidade, né? Pra discernir, ter sabedoria, na verdade, Sim. pra não magoar, né? Pra não ferir o coração deles. De forma que eles, de repente... Porque o meu medo de repente, do que eu era, talvez, há um tempo atrás, com o que eu sou hoje, de eu, de repente, não conseguir, de repente, que ele firmasse os meus filhos, sabe? Talvez, pra mim, eu tava firme. Talvez, né, eu continuaria firme. Mas e aqueles que estão ao meu redor? É verdade? Isso. Quem Então, tá te olhando, né? Como então, espelho, né? exatamente. Será que é isso mesmo que Jesus quer pra minha vida? Será que é isso? Então, assim, diante disso, né, eu mudei, eu preciso mudar mais, com certeza, ser um... Todos nós estamos numa constante evolução. Exatamente. Então, assim, eu pretendo ser um obreiro melhor, sabe? Sim. Um cristão melhor pro Senhor, um esposo melhor, um pai melhor para meus filhos. E tô nessa crescente. E é muito bom você falar isso né, em relação aos meninos, porque queira ou não queira, né? Assim, eu não tenho filho, né? Então não tenho essa experiência de casa, né? Mas como eu trabalho um tempo já com jovens e adolescentes, Sim. né? Então a gente tem muitas experiências, né, dos filhos, né? Sim. E muitas coisas que a gente vê por aí também, principalmente de filhos, assim, de gente que lidera alguma coisa na igreja, que é Sim. pastor de igreja, né? E se dentro de casa, né, os filhos não tiver essa liberdade, essa ligação, não entender, prospera fora. porque aí já vai Tem ter, tudo a ver. tem um peso já, porque não tem o que É fazer, verdade. né? Tem um peso Verdade, já Jonas. né, de ter um pai que é líder, que é pastor e tudo Sim. isso mais. Então é muito importante ter essa Ligação, abertura, né? essa ligação. Verdade mesmo. Top. Amém.
Vamos finalizando, né? Você vai ter que voltar. Com certeza. Porque Vou botar, sim. eu queria ir para vários caminhos aqui, mas pra gente não, né, alongar muito, Tá. né? Vamos finalizando e aí vamos com aquela pergunta lá, né? Manda. E a gente sempre tem uma pergunta muito difícil pra você responder no final. Manda aí se eu souber. Se eu souber responder, toma aí. Que é, qual livro da Bíblia que você mais se identifica, que você mais gosta? Ó, é uma pergunta boa. Não é boa? Top, Vamos lá, livro, a gente vai lá pro Novo Testamento, né? Eu gosto muito do João, né? Então, assim, o João a gente aprende muito ali, até pelos termos, é porque a gente tem os três lá, o Mateus, o Lucas e o Marcos, como os três, eles trazem a linguagem para cada, né, situação, o grego, né? E quando o João, até o pastor antes fala assim que o João ele é universal, né? Sim. Então a mensagem de João, o texto dele é universal, então eu gosto muito do livro de João, tá? E indo para a carta de Paulo, das 13 eu prefiro a de Romanos. Né? Eu me identifico muito com Romanos. Certíssimo. Até porque quando a gente vai estudar um pouco mais do protestante, quando surgiu, né? Sim. Joaquim Martinho Lutero ele se inspirou lá, Sim. né? Em Romanos, acho que é Justificação da Romanos 5, fé, né? Justo acho que é viverá 5, pela 16, 17 por aí, o justo viverá pela fé. Então, assim, a gente identifica muito, falando dos evangelhos, João, Sim. e para as cartas paulinas, eu me identifico muito com Romanos. Muito legal. Muito bom. É isso aí? É isso aí. Muito obrigado, presbítero Erasmo, presbítero nóis. e líder. Amém. Valeu, Roger. Meu Obrigado. líder. Amém, é nóis. Muito obrigado. Uma honra recebê-lo aqui, obrigado mesmo. E olha, já quero aproveitar e dizer, você que está nos assistindo aí, fique ligadinho que o Seu próximo WhatsApp pode vai ser cantar. pode ser você. Então coloca aí nos comentários aí, quem quiser participar do nosso podcast, coloca aí. Eu quero. Boa. Beleza, gente? E é isso. Deus abençoe.